Olá, pessoal. Vamos estudar vetores? Inicialmente, vamos distinguir grandezas escalares de grandezas vetoriais. Observe, temos aqui uma área pavimentada. Alguém mediu essa área e encontrou um total de 100 metros quadrados. Colocando aqui uma caixa d'água cheia, pode-se constatar que o volume desse recipiente é igual a 500 litros. Se medirmos a temperatura da água, o termômetro pode indicar a temperatura de 38 graus Celsius. E o que essas grandezas têm em comum? O fato de que todas elas ficam completamente definidas quando se fornece apenas o seu valor, ou módulo, e a unidade usada na medida. 38, o módulo. Graus Celsius, a unidade. 100, o módulo. Metro quadrado, a unidade. E assim por diante. As grandezas escalares precisam apenas de uma escala no instrumento apropriado para definir o seu módulo, quanto que elas valem, certo? Não é assim com as grandezas vetoriais. Observe aqui. Digamos que eu tenho essa estrada, por sinal uma estrada retilínea, e lhe dou a seguinte informação. Vai passar por aqui um carro com a velocidade de 50 quilômetros por hora. Será que eu já dei a informação completa sobre essa grandeza física, velocidade? Olha que você pode estar imaginando um carro indo do posto de combustível rumo ao ponto onde está o cacto. Ou você pode estar imaginando o carro se afastando do ponto onde está o cacto e se aproximando do posto de combustível. Veja que apenas com o módulo, com o valor e com a unidade, eu não dou a ideia completa para o movimento, para a velocidade. É isso que acontece quando tratamos com grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais só ficam completamente definidas quando se fornece o módulo, a direção e o sentido. Vamos entender isso melhor. Vamos colocar aqui nesse carro 1 o V1, para indicar a velocidade dele. E colocar nesse carro 2 V2 para indicar a velocidade 2. Colocando os pontos aqui na trajetória de ambos, o ponto A e o ponto B, vamos agora informar a velocidade completa. Para o carro 1, nós temos o módulo 50 km por hora. A direção é a da reta AB, que é a reta que passa pelos pontos A e B da trajetória. O sentido é do ponto A para o ponto B. E se formos pegar as informações sobre a velocidade do carro 2, a informação completa é essa. O módulo 50 km por hora, a direção é a da reta AB, está na mesma pista que o carro 1, não está? Então, está na mesma direção que o carro 1, tá? Temos assim, direção horizontal. E o sentido é o sentido de B para A, sentido contrário ao sentido da velocidade 1. Podemos dizer que são dois vetores que têm o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. E como representar o vetor? Bom, inicialmente, coloco uma setazinha aqui sobre o símbolo da grandeza velocidade, né? E assim a gente tem a representação vetorial da velocidade. Quando eu tenho apenas o v, eu vou estar me referindo ao módulo da velocidade, ao escalar dela. Quando eu coloco a setazinha, aí eu vou ter a representação vetorial. Eu chamo de representação algébrica do vetor, tá? Aí, nesse caso, eu tenho que levar em consideração o módulo, a direção e o sentido. Vamos colocar aqui no V2 também. E o vetor em si, eu posso representar também ele graficamente, de forma geométrica, com segmento de reta orientado. Olha aqui o vetor V1 e aqui o vetor V2. Alguns estudantes muitas vezes ficam confusos, achando que na indicação algébrica eu deveria virar essa setazinha, já que esse vetor está nessa direção e nesse sentido. Não, na representação algébrica eu não faço isso. E fica do jeito que está, tá? Observe que os segmentos de reta têm o mesmo tamanho. Por quê? Tem o mesmo módulo, 50 km por hora. Tem a mesma direção. Os dois estão paralelos à reta AB. E eles estão em sentidos contrários. Um de A para B e o outro de B para A. É assim que a gente representa grandezas vetoriais, como a velocidade, como a aceleração, como o deslocamento e outras mais. Ok? Mas vamos continuar aqui
Vamos falar sobre soma de vetores, calcular a resultante vetorial de um conjunto de vetores. A resultante vetorial é o vetor que representa o efeito combinado dos outros vetores. Olha só, eu tenho aqui o vetor D1, o D2, o D3 e o D4. Eu poderia estar me referindo a deslocamentos. Deslocamento também é uma grandeza vetorial. É importante que eu compreenda tanto o módulo quanto a direção e o sentido. Como é que eu vou calcular a resultante vetorial? Bom, para ter esse efeito combinado dos outros vetores, a gente deve colocar a origem de um na extremidade do outro. Olha só, vamos exemplificar aqui. Ó. Vou pegar esse D2, colocar aqui a origem dele na extremidade do D1. Vou pegar o D3 e colocar aqui a origem dele na extremidade do D2. E vou pegar o D4 e colocar aqui a origem dele na extremidade do D3. E o vetor resultante vai da origem do primeiro à extremidade do último. Aqui, ó. O D será o vetor resultante. Observe que esses deslocamentos, ó, a pessoa se deslocou para cá, depois para cá e por último assim, ela parou nesse ponto e partiu daqui. Esse vetor D, ele representa o efeito combinado. Se a pessoa partir daqui e chegar lá, é o mesmo efeito dos outros 4 vetores. Por isso que ele é chamado de vetor resultante. Vejam bem que eu estou tratando de soma de vetores. É a forma de calcular a resultante vetorial. Se eu colocar dessa forma aqui, D é igual a D1 mais D2 mais D3 mais D4, do jeito que está aqui, eu estou me referindo apenas ao módulo deles. Então, essa igualdade não seria verdadeira, porque claramente, se eu observar aqui os tamanhos dos segmentos de reta, dos vetores, se eu for somar esses tamanhos, vai dar maior do que o módulo, né, do que o tamanho do vetor D. Agora, como eu estou tratando de soma vetorial, eu coloco aqui, ó, representaçãozinha algébrica do vetor, ó, setazinha. Aí sim, isso aqui é uma soma vetorial. O vetor D é igual ao efeito combinado dos outros 4 vetores, levando em conta também a direção e o sentido. Bom, vamos ver outros casos, usando 2 vetores, casos mais simples de resultante vetorial. Então, para calcular a resultante aqui, eu devo pegar o vetor B, a origem dele, e colocar na extremidade do A. A resultante vai sair aqui do A, chegar na extremidade do B. Então, esse C é o vetor resultante de A e B. Vejam bem que aqui simplifica bastante para calcular o módulo do vetor C. Ó. Digamos que sejam deslocamentos, o A 4 metros e o B 3 metros. O módulo do vetor resultante, nesse caso, mesma direção e mesmo sentido, basta somar os módulos. Eu vou ter aqui 7 metros o módulo do vetor resultante. Se eu tiver esses dois vetores, mesma direção, porém em sentidos contrários, e para calcular a resultante eu devo colocar a origem do B na extremidade do A. E o vetor resultante vai da origem do A até a extremidade do B. Veja só como é que vai ficar. Então aqui eu não vou ter uma soma dos módulos, eu vou ter uma subtração. O A sendo 4 e o B 3, o vetor resultante nesse caso vai ser 4 menos 3, que dá 1 metro. Outro caso importante envolvendo dois vetores é quando eles estão em direções ortogonais, perpendiculares entre si, um na vertical, outro na horizontal, por exemplo. Então, como é que eu vou calcular a resultante vetorial nesses casos? Vamos lá, colocar a origem do B na extremidade do A. O vetor resultante vai da origem do A até a extremidade do B. E aqui você já percebe que nós temos um triângulo retângulo. Aí nós vamos ter que lembrar lá do teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa, né? Mas antes, eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Eu poderia calcular a resultante vetorial também dessa forma. Em vez de colocar a origem do B na extremidade do A, eu vou colocar as origens deles coincidindo. Aí eu vou usar retas paralelas para formar aqui um paralelogramo. E a diagonal vai ser o vetor resultante. Isso aqui é o que eu chamo de regra do paralelogramo. Tá? A diagonal desse paralelogramo é o vetor resultante de A e B.
Observem bem que dá o mesmo efeito da regra anterior que a gente estava usando, de colocar a origem do B na extremidade do A. São métodos diferentes, mas que chegam no mesmo resultado. Então, voltando aqui, vamos agora calcular o vetor resultante C, o módulo dele. Como já adiantei, nós vamos ter que usar o teorema de Pitágoras. O A tendo módulo 4 metros e o B de 3 metros, eu vou calcular o C usando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa, claro, o lado maior. Então, o cateto A vale 4, o cateto B vale 3, 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, dá 16, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vai dar 9. Então, C ao quadrado vai dar 25, extraindo a raiz em ambos os lados. Raiz quadrada de C ao quadrado vai dar C, e a raiz quadrada de 25, 5 metros. Esse é o módulo do vetor resultante C. E se esses dois vetores não tiverem direções ortogonais, não forem perpendiculares entre si, esse ângulo aqui for diferente de 90 graus, como nesse exemplo aqui, ó. Esse ângulo está maior do que 90 graus. Como calcular o módulo do vetor resultante? Aí, nesse caso, a gente usa a lei dos cossenos, né? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno do ângulo θ. É o ângulo oposto ao lado maior. Veja bem que aqui é bem parecido com o que nós fizemos anteriormente, usando o teorema de Pitágoras. Só que aqui no teorema de Pitágoras nós não temos esse complemento aqui, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. Até porque, se eu colocar cosseno de 90 graus, esse ângulo aqui, no caso do triângulo retângulo, cosseno de 90 graus é igual a zero. Ora, se aqui tudo é multiplicação, esse termo todo ficaria igual a zero. Então, o teorema de Pitágoras, na verdade, é um caso particular da lei dos cossenos. Nesse ponto do estudo de vocês, a gente vai usar mais esses cálculos mais elementares com o teorema de Pitágoras, tá certo? Antes, porém, vamos fazer aqui as componentes de um vetor. Agora é o raciocínio inverso. Eu tenho um determinado vetor e quero decompor ele em dois outros vetores capazes de substituir o efeito dele. É o que a gente chama de componentes de um vetor, nas direções ortogonais x e y. Tá? É a projeção ortogonal em determinada direção. O que é isso? É como se eu tivesse aqui uma luz sobre esse V, projetando a sombra dele no eixo x. Ó. Então, aqui é a componente na direção do eixo x. E a componente na direção do eixo y, como se eu tivesse uma lanterna aqui desse lado, projetando a sombra na direção do eixo y. Então, eu tenho agora Vy e Vx. Esses dois vetores são capazes de substituir o efeito desse vetor originário. Como é que eu vou calcular o valor do Vx e o valor do Vy, uma vez que eu souber o valor do V, o módulo dele, o módulo, a direção e o sentido? Aí nós vamos ter que lembrar das relações trigonométricas, né? Olha aqui o ângulo θ entre o vetor V e a horizontal. O cosseno de θ é igual ao cateto adjacente a esse ângulo, que é o cateto que fica do lado, sobre a hipotenusa. A hipotenusa do lado maior, né? O cateto adjacente é o Vx, e a hipotenusa é o V. Se eu multiplicar meios por extremos, considerando que aqui tem denominador 1, né? 1 vezes Vx vai dar Vx. V vezes cosseno de θ, cosseno de θ. Então, Vx é igual ao módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ. Agora, para calcular o Vy, vamos usar o seno de θ. É igual ao cateto oposto ao ângulo, por isso aqui, sobre a hipotenusa. Aí você diz, mas aqui não tem nada. Veja bem que esse comprimento aqui é igual ao módulo do vetor Vy, né? Então, a gente pode até projetar ele aqui, ó, e dizer que esse cateto oposto é o módulo de Vy, e a hipotenusa é o módulo de V. Multiplicando meios por extremos, considerando novamente denominador 1, né? 1 vezes Vy vai dar Vy. V vezes seno de θ, tá? V vezes seno de θ. E é assim que eu vou calcular Vy. Multiplicando o módulo de V vezes o seno do ângulo θ. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que eu tenho um vetor V
considerando que seja velocidade 100 metros por segundo e que esse ângulo θ aqui seja de 60 graus. Esse ângulo aqui é sempre entre o vetor e a horizontal, o eixo x. Bom, para calcular Vx e Vy é só pegar as formulazinhas, né? Vx igual a V vezes cosseno de θ. O cosseno de 60 ninguém é obrigado a ter decorado, isso tem tabelado nos livros, né? Cosseno de 60 é igual a 0,5. Então ficou muito fácil, é só colocar 100 vezes 0,5, eu vou ter 50 metros por segundo. E o Vy, V vezes seno de θ, o seno de 60 é igual a 0,87, 100 vezes 0,87 é igual a 87 metros por segundo. E assim eu determinei os valores de Vx e Vy, dois vetores que combinados, direção, sentido e módulo, surtem o mesmo efeito que o vetor V sozinho, nessa direção e nesse sentido de 100 metros por segundo. Ok? Bom, pessoal, e assim nós concluímos nossa aula sobre vetores. Até a próxima.